Olá, turma. Olá, estudante. Eu sou o professor Anderson Lins, professor do Departamento de Letras e Artes da UESC. Vim me apresentar para você e, ao mesmo tempo, dizer que estaremos juntos na nossa próxima disciplina, Seminário Temático Interdisciplinar 2, Literatura e Cotidiano. Portanto, nessa disciplina, ela tem por ementa abordagens multirreferenciais e interdisciplinares na área de cultura, considerando-se a literatura como uma prática cultural, né? Portanto, seja bem-vindo, né, à nossa disciplina Seminário Temático Interdisciplinar 2, Literatura e Cotidiano. Essa disciplina tem uma carga horária de 15 horas e o seu próprio título já nos dá indícios, sinais, né, para que possamos entender essa relação constitutiva entre literatura, cotidiano e práticas culturais. E nela nós pretendemos explorar as condições de produção da poesia marginal no contexto sócio-histórico de 1970, momento em que surge, as condições de emergência da poesia marginal, como também analisar criticamente, fazendo uso dos conhecimentos teóricos que estamos adquirindo, outras manifestações literárias de autores denominados marginais. Então, entender as condições de emergência, no plano político, histórico, cultural e ideológico da literatura e da poesia marginal. Então, antes, claro, de nós avançarmos nas reflexões, avançarmos no estudo dos textos e dos autores entendidos como autores e poetas marginais, nós gostaríamos de inicialmente, nesse nosso primeiro encontro, entender essa correlação, essa articulação entre cotidiano, literatura, e essa adjetivação marginal para as manifestações e práticas culturais em torno da poesia e da literatura marginal. Então eu penso que é preciso, inicialmente, nós entendermos o que estamos concebendo como cotidiano. Então nós nos ancoramos em algumas reflexões que propõem que cotidiano é o dia a dia, o habitual do ser humano, aquilo que está presente em seu dia a dia, são as atividades que o ser humano, que os sujeitos sociais, de maneira corriqueira, de maneira habitual, cotidiana, desenvolvem no seu dia a dia. Então, o cotidiano sempre esteve presente na literatura. Os grandes autores, os grandes pensadores, filósofos, eles encontram no cotidiano a substância e o objeto de suas reflexões. É a partir do cotidiano, é ao lançar o seu olhar ao cotidiano que os autores, os literatos, forjam, criam seus cenários, os sujeitos, descrevem de maneira muito minuciosa o cenário que nós estamos entendendo a partir do cotidiano. Isso acontece principalmente durante o realismo, e também na fase heróica do modernismo, o modernismo de 22, na década de 1922 até 1930. Então o cotidiano no realismo e no modernismo passou a integrar de forma muito veemente, muito forte a produção literária. E seguindo nessa reflexão sobre o cotidiano, eu penso que o cotidiano se disseminou e se diversificou, e isso diz respeito ao fato de que o cotidiano, como eu expus no início da nossa apresentação, é um componente primordial, um componente inventivo, criativo para a literatura. A literatura que se propõe a retratar, a significar de maneira metafórica, mas também de maneira realista. A metáfora não se opõe à realidade, mas a metáfora
né, ela diz a realidade, ela ressignifica a realidade, né, diz de uma outra forma a realidade, né, na medida em que a crítica e a ludicidade, né, convergem, se combinam para a descrição do real, né, para a descrição da realidade. Então, né, nesse momento da aula, eu penso ser necessário nós, né, recorrermos ao Desertor, na medida em que ele entendeu a realidade, entendeu o cotidiano como uma forma de resistência, como uma forma de denúncia, né, dos diversos grupos sociais, e na medida em que ele faz essa articulação, né, com esse tecido sócio-histórico, né, do real, do cotidiano, sendo encorpado, encampado no terreno da literatura, né? Então, para Desertor, nas práticas cotidianas emergem diversas formas culturais, como criações anônimas, né? E é também a partir, né, da sua análise do cotidiano que aparecem nas aproximações culturais as diversas formas de resistência, né? Inclusive exercendo uma força opositiva que pode enfrentar, né, pode fazer frente, fazer resistência aos poderes hegemônicos dominantes, né? Dissertou, muito a propósito, em suas pesquisas, ele estuda as maneiras como a cultura popular, né, resiste à cultura erudita, né? E por meio de quais estratégias e táticas, né, que o fraco utiliza para tirar proveito das possibilidades presentes em cada circunstância do dia a dia, né? E aí eu penso ser preciso a gente, nesse momento, fazer uma distinção, né, sobre o que nós estamos entendendo entre estratégias e táticas, né? Então a estratégia, ela pode se caracterizar pelo seu modo de organização, né? Como em seu modo de organização ela é utilizada na constituição de sistemas, né, de poder, como, por exemplo, a nacionalidade política, econômica ou científica, né? A estratégia mantém uma relação com o poder institucional através do uso de cálculos objetivos, né, algo, né, da ordem da precisão. Já em relação às táticas, né, nós pensamos que é possível entender as táticas, o campo das táticas em oposição às estratégias, né, como algo que está presente nos diversos modos de fazer, né, nas diversas atividades do cotidiano, né, como o ato de ler, de falar, de cozinhar, né. Então, com base nessas ponderações iniciais, nós vemos que a estratégia se organiza pelo postulado de um poder, enquanto que a tática pela ausência do poder, né? Portanto, a tática ela age no terreno da astúcia, né, da inventividade. E aí, para ilustrar um pouco, né, todas essas ponderações, essas reflexões iniciais, cotidiano, né, práticas culturais e como isso está presente no campo da literatura por meio dessas estratégias, né, a estratégia e a tática, eu proponho que você venha comigo, né, para ler na página 16 do seu módulo esse pequeno trecho, né, do Manuel Bandeira, um texto muito bonito e que tem por título Poema tirado de uma notícia de jornal. Eu acredito que ele sintetiza, ilustra, materializa o que nós estamos, né, discutindo. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite, ele chegou do bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou. Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado, né? Vejam a beleza, né, a inventividade do Manuel Bandeira, quando a partir dessa situação cotidiana, né, de um sujeito comum, né, na ordem do ordinário, bebe, canta, dança e depois se suicida, né? E vejo como na inventividade, né, na criatividade do Manuel Bandeira, né, de ao recorrer a essa cena do cotidiano, né, uma cena possível, né, passível de ser vista no cotidiano, como isso é ressignificado no campo da literatura, na medida em que se articula, né, com essas práticas culturais.
E a gente agora continua, né, com essa problematização desse bonito texto de Manuel Bandeira. Sigamos então na nossa aula.